vamos ouvir agora pastor Ariovaldo Ramos. Logo no período da tarde, pastor Benhu Lopes, e seguem as ministrações. Pastor Ariovaldo. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Um privilégio muito grande estar aqui novamente. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Pai querido, obrigado porque o Senhor já ministrou-nos. Nós rogamos que o Senhor continue a nos ministrar a tua palavra pelo poder do teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Esse é um milagre muito conhecido, milagre da cura do centurião, do servo do centurião. E aí eu quero compartilhar com vocês que esse texto é um texto extraordinário, porque ele é todo um grande milagre. Ele é todo um grande milagre. Obrigado, irmão. E a gente vê isso pela expressão de Jesus. Bom, a história, vocês sabem, o centurião, um homem já conhecido dos judeus por sua bondade, inclusive os havia ajudado a construir uma sinagoga, e ele vai até Jesus e ele pede pelo seu escravo, que está em casa, sofrendo horrivelmente, com muitas dores e paralítico e tudo. E ele pede a Jesus que Jesus, então, cure o seu escravo. E aí Jesus faz menção de que vai até a casa dele para fazer isso. Mas ele diz: não, o senhor não precisa vir. Eu sou uma pessoa que trabalho com autoridade, tenho autoridade. Eu tenho soldados, eu tenho escravos, e eu sei como é que funciona a autoridade. Eu digo para o meu soldado: faz isso, ele faz. Eu digo para o meu escravo: faz isso, ele faz. Então, basta que o Senhor mande com uma palavra e o meu servo será curado. E aí Jesus exclama dizendo que nunca em Israel tinha visto uma fé como aquela. E aí ele arremata que, como aquele homem, muitos viriam do Ocidente e do Oriente e se assentariam à mesa com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó. E eu gostaria de compartilhar com você sobre isso. Porque eu penso que aqui nesse texto está o grande motivo pelo qual o Espírito Santo nos impele, o Espírito Santo exige, o Espírito Santo ordena que nós façamos missão.
com que é que Cristo se admirou naquele homem? O que há de admirável nesse homem e por que nesse homem há essas coisas admiráveis? Eu queria chamar a atenção dos irmãos e irmãs para algumas coisas admiráveis que há neste homem e depois gostaria de conversar com os irmãos e irmãs por que nesse homem há coisas admiráveis. A primeira coisa admirável que há nesse homem é que ele veio pedir ajuda. Ele veio pedir ajuda. Ele veio pedir ajuda a um judeu. E ele veio pedir ajuda não para ele, mas para o servo dele. Agora, você sabe o que era ser romano naquele tempo? E você sabe o que era ser um centurião romano naquele tempo, que era mais ou menos o que é um capitão hoje no exército? Significava que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia parar quem ele quisesse na rua, ele podia transformar em escravo quem ele quisesse transformar, dos que foram derrotados pelo exército de Roma. E sabe de uma coisa? A sociedade romana é uma sociedade marcada pela escravidão. É uma sociedade sustentada pela escravidão. Milhões de escravos, milhões e milhões de escravos. Todos os que os romanos conquistaram podia ser escravo. Então, qualquer um no mundo, praticamente conhecido, podia ser escravo dos romanos, se o romano assim o desejasse. Eles não tinham limite. Eles podiam fazer qualquer coisa. Eles podiam trocar de escravo mais do que você pode trocar de camisa. E aquele homem veio pedir ajuda pelo escravo dele. Isso era inconcebível que um romano fizesse isso. Que um romano viesse pedir que o escravo dele fosse socorrido. Por quê? Porque o romano podia simplesmente jogar o escravo fora. Deixar o escravo morrer lá, o escravo não serve mais, não presta mais serviço, não pode mais fazer o que eu peço, não pode mais trazer o que eu quero, não pode mais ir buscar o que eu mando. Manda esse sujeito morrer em outro canto que eu vou procurar outro escravo. É assim. Ele podia trocar de escravo como você troca, mais do que você pode trocar de camisa. Extraordinário esse homem está lá pedindo pelo escravo dele. E extraordinário esse homem está lá pedindo para um judeu. É mais ou menos como se um capitão das forças de ocupação do Iraque fosse pedir ajuda para um iraquiano. Pedir abrigo para um iraquiano. É inconcebível. Você não consegue imaginar que as forças que os soldados das forças que hoje ocupam o Iraque, que estão passando o Iraque para a nova administração, vão entrar na casa do iraquiano e dizer, por favor, me ajuda. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Um romano pedindo ajuda para um judeu. É inconcebível, inconcebível. Então havia naquele homem algumas coisas admiráveis. Primeiro, a forma como ele amava o seu escravo. Segundo, a forma como ele estava disposto a se humilhar pelo seu escravo. Ir lá e pedir ajuda humildemente, suplicar pelo seu escravo. Alguma coisa está diferente nesse homem. A outra coisa interessante nesse homem é que quando Jesus Cristo diz, eu vou lá curá-lo, ele supera tudo o que até então tinha acontecido em Israel. Porque você sabe que há dois grupos que aparecem claramente no Novo Testamento. Um grupo que consegue entender quem Jesus é. E um grupo para quem não importa o que Jesus é, desde que ele faça o que eles querem. Eu chamo isso de a igreja dos discípulos e a igreja da multidão. A igreja da multidão não vem para ouvir Jesus, vem para ser curado por Jesus. Eles não vêm para ouvir Jesus, eles vêm para comer o pão que Jesus multiplica. Eles não vêm para ouvir Jesus, eles vêm para comer do peixe que Jesus multiplica. É a igreja da multidão.
Não interessa quem é Jesus. Aliás, quando Jesus pergunta aos discípulos o que a igreja da multidão fala dele, os discípulos dizem: a igreja da multidão chama o Senhor de um grande profeta. Um profeta como Jeremias, como Elias, um profeta como João Batista, mas um profeta. Então, um profeta poderoso. E aí, quando Jesus diz para o centurião: eu vou lá curar o seu escravo, ele está dizendo o seguinte: eu vou lá impor as mãos sobre o seu escravo e ele vai ser curado. Essa era a crença que as pessoas tinham em relação a um profeta. O profeta era como Elias, tem o poder de Deus sobre ele, ou como Eliseu tinha o poder de Deus sobre ele. Ele vai, toca em alguém, o poder de Deus passa do profeta para a pessoa e a pessoa é curada. Por isso que Jairo, quando chega aos pés de Jesus, ele diz: a minha filha está quase morrendo, está gravemente enferma, vá na minha casa colocar a mão sobre ela. É a ideia de que o profeta tem o poder e ele impõe as mãos e o poder passa e cura, ministra a cura que precisar ser ministrada. Quando Jesus diz isso para o centurião: eu vou lá na sua casa curar o seu escravo, Jesus está fazendo uma concessão para essa doutrina. Jesus não está esperando muito do centurião. Jesus não está esperando que o centurião diga nada. Jesus está fazendo uma concessão a essa doutrina de que um profeta vai lá, impõe as mãos, pronto, a pessoa é curada, e os judeus tinham pedido para Jesus ir lá curar o moço mesmo, porque o centurião era gente boa, já tinha até ajudado os povos judeus a construir uma sinagoga. Então Jesus faz uma concessão, ele diz: eu vou. E aí o homem surpreende Jesus. O homem surpreende Jesus e ele diz assim: não, eu não sou digno. Eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Olha, primeiro esse homem tinha vindo demonstrado amor pelo escravo. Depois esse homem vem e se humilha pedindo pelo escravo. Depois esse homem reconhece que não é digno de ter um judeu dentro da casa dele porque ele é um imundo. É extraordinário isso. Diz: não, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Mas manda com uma palavra. Manda com uma palavra e o meu servo será curado. E aí ele explica: porque eu sou um homem que lido com autoridade. Eu mando nos meus soldados, eu mando nos meus escravos, e eu também recebo ordens. Agora, pensa bem, o centurião, quando ele diz eu mando, ele manda nos soldados, ele manda nos escravos. E quando ele diz para Jesus, manda com uma palavra, ele está pensando que Jesus manda no quê? Ele está pensando que Jesus tem o universo à disposição dele. Que o que Jesus mandar que vá aconteça no universo vai acontecer. Ele foi muito mais longe do que os judeus. Os judeus achavam ele um grande profeta. É o maior de todos os profetas, provavelmente, que nós já vimos em Israel. Nunca se viu um profeta assim em Israel. Mas aquele gentio romano, membro do grupo que está dominando Israel, membro do grupo que está oprimindo o mundo todo, membro do grupo que está dominando aquele povo com mão de ferro, membro daquele império que era cruel, aquele homem conseguiu ver muito mais do que os contemporâneos de Jesus que sabiam tudo da Bíblia. Ele conseguiu perceber que estava diante de alguém que tinha autoridade sobre tudo. Ele disse: manda com uma palavra. O que o Senhor mandar vai acontecer. O Senhor tem autoridade. Eu reconheço alguém que tem autoridade. O Senhor tem autoridade. E o Senhor tem autoridade sobre tudo. Manda.
o que o Senhor mandar, com uma palavra, vai acontecer. Ele viu muito mais do que os judeus. E aí Jesus se surpreendeu. Jesus disse: eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Eu não sei se ele estava falando de Israel desde Abraão até aqueles dias, ou se ele estava falando do Israel que ele estava vivendo. Espero que ele estivesse falando só do Israel que ele estava vivendo ali na história, mas eu não sei. Uma coisa eu sei, ele ficou admirado com o fato daquele homem ter percebido nele o que os seus contemporâneos não perceberam. O fato daquele homem ter se portado como os seus contemporâneos não se portavam. E o fato daquele homem ter falado de uma forma que os seus contemporâneos não falavam. E ter sabido uma coisa que os seus contemporâneos não sabiam. E aí ele disse, e essa é a coisa extraordinária aqui, ele disse: eu nunca vi uma fé como essa, e acrescentou: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Olha, isso é um privilégio, sentar-se à mesa com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, é um grande privilégio. O que é que Jesus estava dizendo? Com o que Jesus estava se admirando? Jesus estava se admirando porque aquele homem era um homem especial? Mas não há seres humanos especiais. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jesus estava se admirando porque aquele homem buscava a Deus, mas não há seres humanos que busquem a Deus. Não há. Todos a uma se extraviaram. Não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. Todos a uma se extraviaram e se fizeram inúteis. Jesus estava se admirando porque aquele homem estava querendo fazer o bem, mas não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Então, do que é que Jesus estava admirado com aquele homem? Jesus estava admirado com o que o Espírito Santo tinha feito na vida daquele homem antes que ele mesmo tivesse chegado lá. E aí Jesus Cristo disse: assim como o Espírito Santo fez, assim como a graça de Deus fez com esse homem, está fazendo no mundo todo, trazendo gente do Oriente e do Ocidente para se assentar à mesa com Abraão. Gente que, de repente, escapa da sua cultura. Como aquele romano. A cultura daquele romano era a cultura de transformar os escravos em objeto. Aquele homem se fez escravo do seu escravo. Homens que escapam da sua cultura. Homens que escapam da sua altivez. Aquele romano, ele podia simplesmente entrar porta dentro, chutando tudo e exigindo, e prendendo e arrastando, mas ele veio humilde. Podia se imaginar um romano em qualquer situação, em qualquer estado, menos em estado de humildade. Quem fez aquele homem ser desse jeito? O que aconteceu com aquele homem? Um gentio, ignorante, vindo de um território de paganismo, de uma nação de pagãos. Como ele chegou a esse nível de compreensão? A graça de Deus. A graça de Deus preparou o coração daquele homem para se encontrar com Jesus Cristo. E assim como a graça de Deus fez com aquele romano, a graça de Deus está fazendo assim na África. A graça de Deus está fazendo assim no Oriente Médio. A graça de Deus está fazendo assim na Ásia. A graça de Deus está fazendo assim no meio das tribos indígenas ainda não alcançadas na América Latina. A graça de Deus está fazendo isso em lugares que você jamais imaginaria que existisse, em lugares onde você nem suspeita que haja seres humanos. É por isso que nós fazemos missão.
É por isso que nós fazemos missão, porque o Espírito de Deus quer trazer gente do Oriente e do Ocidente para se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Como eu e você. Você sabia disso, que você vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Você, gentil. Você, brasileiro. Brasileira, que nem tá contado nas profecias. Eu me lembro que quando houve a queda das torres gêmeas, alguém veio me perguntar se isso era cumprimento do Apocalipse e tal. E eu disse assim, irmãos, eu não sei se é cumprimento do Apocalipse, mas até onde eu sei, as Américas não estão na agenda profética. A agenda profética está ali na Europa e na Oriente Médio e no norte da África. Nós não fomos citados na agenda profética. O que acontece aqui não altera muito, não. É lamentável, é triste, é um crime, revolta o coração da gente, entristece profundamente, mas não tem nada a ver com a agenda profética de Deus. A agenda profética de Deus passa ali pelo que está acontecendo no coração da Europa, no coração do Oriente Médio, no coração da África do Norte. É ali que as coisas vão pegar fogo. Então, independente do fato de nós não estarmos na agenda profética do Senhor, nós estamos convidados para sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós, os confins da terra. Que você tem sempre de lembrar que quando Jesus Cristo disse que o Evangelho seria pregado, que era para pregar o Evangelho até os confins da terra, os confins da terra eram de um lado o Brasil, as Américas, e de outro lado o extremo da Ásia, porque ele estava no centro da terra. E ele disse, esse Evangelho tem de ser pregado e de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele disse para ser testemunha dele em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. E quando ele falou em confins da terra, estava falando em mim e em você. Quando ele falou em confins da terra, ele estava falando dos irmãos de olhos puxados lá do extremo da Ásia. Ele estava falando que o Senhor estava convidando gente do Oriente e do Ocidente para assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E que o Senhor estava dando aos gentios o que havia prometido aos judeus, a capacidade de reconhecer Cristo. A capacidade de reconhecer Cristo. Que foi o que aquele centurião teve. Jairo, o chefe da sinagoga, disse, vai na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha e ela vai ser curada. O que o Jairo estava falando? Estava falando daquela tese de que ele é profeta, está cheio do poder de Deus, ele vai impor as minhas mãos sobre a minha filha, o poder de Deus vai passar por ele e vai curar a minha filha. O centurião viu mais do que Jairo, que era o chefe da sinagoga. O centurião disse, não, o senhor não precisa fazer nada. O senhor tem autoridade. E o senhor tem autoridade sobre tudo. O universo está à sua disposição. Manda com uma palavra e o meu servo será curado. Por isso que a gente faz missão, irmãos. Por isso que a gente faz missão, irmãs. Porque antes da gente ir, o Espírito Santo já foi. E ele está preparando corações. Ele está abrindo olhos. Ele está abrindo ouvidos. Ele está revelando coisas para as pessoas. À espera dos mensageiros. Que venham fazer exatamente o que Cristo fez aqui. Ministrar a partir daquilo que o Espírito Santo já fez. Ministrar o que falta ministrar para aquela gente, cujo coração o Espírito Santo já preparou, cujos ouvidos o Espírito Santo já abriu,
cujos olhos o Espírito Santo já iluminou. Mas o Espírito Santo não vai fazer a sua parte. O Espírito Santo não vai fazer a minha parte. Eu e você é que temos de anunciar. Eu e você é que temos de ir. E sabe de uma coisa? Nós não vamos pregar aos outros seres humanos que estão entre as tribos indígenas, nem entre os asiáticos, nem entre os do Oriente, nem seja lá onde for que a gente for pregar. A gente não vai pregar porque a gente tem dó deles. A gente não vai pregar porque a gente os ama. A gente não vai pregar porque, afinal de contas, a gente se compadeceu deles. A gente vai pregar porque é um direito deles ouvir a mesma coisa que você ouviu, porque Cristo morreu por eles também. Então eles têm o direito de saber que eles estão sendo convidados para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E é meu dever, e é seu dever, dizer para eles o que eles têm o direito de ouvir. O direito de ouvir que Cristo veio para eles também. Que eles também têm direito de se assentar na mesa. Eles também estão sendo convidados. E que todo aquele que crer em Jesus Cristo será recebido no reino dos céus, como foram recebidos Abraão, Isaque e Jacó. Porque foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio abrir a mesa do banquete para todos os seres humanos. Ele veio abrir a mesa que antes era reservada exclusivamente para os judeus, ele veio abrir para todos os seres humanos. E o Espírito Santo está preparando gente para entrar em todos os lugares. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Muitos virão do Oriente, e graças a Deus ele disse, e do Ocidente, e isso nos incluiu. E se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Assim como Cristo foi enviado para abrir a porta do reino dos céus para todos os povos, todas as raças, todas as etnias, Ele nos enviou para fazer exatamente esse anúncio, o anúncio de que a porta está aberta. O anúncio de que a porta está aberta, de que todos os seres humanos estão sendo convidados a entrar no reino dos céus. Desde que se arrependam, desde que entendam que só podem ser aceitos por causa do sacrifício de Cristo. Que Deus só pode perdoá-los porque Cristo se sacrificou na cruz, satisfazendo a justiça de Deus e permitindo que Deus fosse gracioso. E todos, meus irmãos, todos, minhas irmãs, têm o direito de saber. Eles têm o direito de saber que eles também estão sendo convidados, que eles também podem participar, que eles também podem se assentar. E Dr. Shedd citou alguns missionários que vieram até nós, que foram as tribos indígenas. E eu pergunto a você, se eles não tivessem vindo, como nós saberíamos? Como você saberia que também pode se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Você tinha o direito de ouvir. Alguns irmãos e irmãs entenderam que tinham a obrigação de trazer essa mensagem para nós, porque nós tínhamos o direito de saber. Porque Cristo morreu por nós também. Agora é a nossa vez, irmãos. É a nossa vez, irmãs. Tem milhares, milhões de pessoas que têm o mesmo direito que eu tenho e que você tem. E o Senhor nos enviou da mesma forma como Ele foi enviado. Ele foi enviado para abrir a porta do reino dos céus, para todas as raças, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações. E Ele nos enviou para avisar que as portas estão abertas
e que quem quiser pode entrar pelo novo e vivo caminho que é o sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desde que se arrependam, desde que reconheçam a sua culpa, o seu pecado diante de Deus, e que reconheçam que só podem ser perdoados por causa do sacrifício de Cristo. Não tem mérito nenhum, não tem nada que eles possam fazer para ser perdoados, a não ser crer que o sacrifício de Cristo satisfez a justiça de Deus, e Deus pode então perdoar os seres humanos por causa disso e aceitá-los de volta. É nosso dever ir atrás desses centuriões que estão espalhados por todos os lugares do mundo, que tiveram seus olhos iluminados, seus corações preparados, seus ouvidos abertos para ouvir a palavra da vida, para ouvir a palavra de Cristo. E agora só estão esperando que cheguem os mensageiros. Que Deus nos abençoe.